pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gerebe de História. Na aula de hoje, iremos analisar o mundo pós-1945. Um mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Nós trouxemos no primeiro ponto algumas imagens do final da Segunda Guerra para que nós possamos visualizar alguns dos efeitos ou desdobramentos do pós-Segunda Guerra Mundial. Porque o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, ele é reflexo, acima de tudo, do contexto da própria guerra. Então, algumas imagens analisando o final da guerra, a gente tem uma percepção clara do que vai ser esse mundo aí no pós-Segunda Guerra Mundial. E os efeitos, falar do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, não pode se deixar de falar dos efeitos, os resultados, as consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, esse mundo que muitos caracterizam como mundo bipolar, é preciso entender a ideia de bipolaridade. Por que esse mundo se torna bipolar no pós-45, no pós-Segunda Guerra Mundial? Então, vamos lá. Aqui nós temos, eu diria, duas grandes imagens que nós trouxemos sobre o final da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, duas das mais importantes batalhas que ocorreram no final da Segunda Guerra Mundial. É preciso observar que a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma guerra que, de um lado, você teve os chamados estados totalitários, os estados nazi-fascista, ultranacionalista, como o Japão, a Alemanha, nazista, hitleriana, a Itália, fascista de Mussolini, que formaram a famosa aliança denominada de eixo. Do outro lado, nós temos os chamados estados democráticos. Os estados democráticos, que formaram a aliança dos aliados, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, inclusive com o apoio, a partir de uma aliança, com o apoio, já a partir de 1941, com o apoio, evidentemente, da União Soviética. O comunismo soviético, que eu prefiro chamar de socialismo, o Estado Socialista soviético irá, na verdade, apoiar os aliados na luta contra o fascismo, o nazismo, o ultranacionalismo, na luta contra o eixo durante a Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos, na verdade, por exemplo, uma guerra que no primeiro momento, se você pega os primeiros anos da guerra, eles foram completamente favoráveis à Alemanha, principalmente naquela fase da Guerra Relâmpago. A partir do momento em que a guerra ela teve uma conotação mundial, a partir de 1941, quando a base norte-americana no Havaí vai ser atacada pelos japoneses, e após esse episódio, você tem os Estados Unidos entrando numa guerra lá na Ásia direta contra o Japão, e após esse episódio, nós teremos a quebra do Pacto de Não Agressão. Um pacto firmado entre a Alemanha nazista, de Hitler, antes da guerra começar, e também a União Soviética, socialista, de Stalin, formaram um pacto de não agressão, só que esse pacto é rompido pela Alemanha nazista, a partir de 1941. E o que se observa é que, diante desse cenário, o período final da guerra, de 43 a 45, ele tende a ser um período que irá dar vitória para os aliados, com a presença, com o apoio da União Soviética. E dois grandes acontecimentos, duas grandes batalhas, vão marcar o final dessa guerra. Por aqui a gente tem um termômetro do que vai ser esse mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui duas grandes batalhas. A primeira imagem é a famosa Batalha de Stalingrado. A batalha que ocorre dentro do território soviético. A batalha em 1943. A famosa Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado,
que ela foi vitoriosa por parte dos soviéticos. Os soviéticos venceram Stalingrado. Os soviéticos, inclusive, usaram uma tática que eles haviam utilizado, ainda naquela época eles eram só Rússia e não União Soviética, no começo do século XIX, que é as terras arrasadas, que acabou sendo importante para a vitória deles na famosa Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado, Carlos Drummond de Andrade, nosso grande poeta, ele tem basicamente uma poesia, né? Ele assinala uma poesia, por sinal recebe o nome de Carta em Stalingrado, onde nessa poesia ele deixa uma coisa bem interessante. Ele nos traz, né, uma reflexão bem interessante sobre a Batalha de Stalingrado. Ele diz, olha, a Batalha de Stalingrado ela vai trazer duas grandes consequências. A vitória final dos aliados, ela vai contribuir para isso, para que os aliados vencessem a guerra contra o eixo, e ela vai contribuir para a expansão, olha só, a expansão do comunismo soviético no leste europeu. Porque depois que os soviéticos conseguem vencer a batalha, expulsar os alemães do seu território, eles também vão expulsar os alemães do leste europeu. Os soviéticos são os primeiros a chegar na Polônia. Eles expulsam os alemães nazistas do leste europeu. Tá? E, ao mesmo tempo, eles estão expandindo o quê? O comunismo. Eles aproveitam para fazer a expansão comunista. Como nos fala Carlos Drummond de Andrade, em Carta a Stalingrado, num poema que ele faz, ele mostra, está aqui, ó, Carta a Stalingrado vai ser importante para a vitória dos aliados, porque os alemães vão recuar do leste europeu, eles vão ser derrotados, eles vão recuar, tá? Não só de dentro do território soviético, mas do leste europeu. E isso é importante para a futura vitória dos aliados, como também a expansão do próprio comunismo. A expansão do comunismo na parte aqui do leste europeu. Um outro grande acontecimento, uma outra grande batalha no final da guerra, ela se dá em 1944. É o que você tem na outra imagem. Inclusive tem um filme muito bom que fala sobre isso. O Resgate do Soldado Ryan. Eu não sei se a pronúncia é essa. O Resgate do Soldado Ryan mostra, inclusive, muito legal essa batalha, o famoso episódio do dia D. É o que você tem na segunda imagem. O episódio do dia D. O dia que os aliados, sob o comando dos Estados Unidos, desembarcaram na Normandia, no norte da França, que havia sido ocupado desde o início da guerra pela Alemanha nazista. Desde o início da guerra, a Alemanha nazista havia ocupado aquele território. E o dia D, ele tem a presença importantíssima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos comandam as forças aliadas e que vão sair vitoriosas. A França é desocupada. Os alemães recuam. Já haviam recuado do leste europeu e começam a recuar de territórios ocidentais e com a presença dos Estados Unidos. Então, observem bem aqui, a partir dessas duas imagens, que nós já começamos a ter um desenho de uma das principais características do mundo pós-guerra, do mundo pós-1945, pós que a guerra termina em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial. Você tem, de um lado, a partir da Batalha de Stalingrado, os soviéticos expandindo o comunismo no leste europeu. Do outro lado, a partir do dia D, você tem os norte-americanos, os Estados Unidos, comandando a vitória dos aliados na parte ocidental da Europa, expulsando, inclusive, os alemães nazistas de dentro do território francês. Então, aqui você tem um termômetro que já vai nos sinalizar que esse mundo é um mundo que tem tudo para ser bipolar.
É um mundo que tem toda uma tendência de uma bipolarização. Alguns chegam até a dizer que a bomba atômica que os Estados Unidos lançaram no Japão, alguns chegam até a salientar essa discussão, que a bomba atômica que os Estados Unidos lançaram no Japão para finalizar a guerra lá na Ásia, ela já havia sido finalizada, inclusive, na parte ocidental da Europa, a bomba atômica seria o quê? Seria simplesmente uma resposta dos Estados Unidos, não só à resistência japonesa, mas seria uma resposta dos Estados Unidos à força do Exército Vermelho. A força do Exército Vermelho que eles haviam demonstrado na Batalha de Stalingrado e também na desocupação do leste europeu por parte dessa Alemanha nazista hitleriana. Então, observa que alguns autores chegam a falar que simplesmente o lançamento da bomba atômica teria sido também uma resposta dos Estados Unidos ao expansionismo militar soviético no leste europeu, após a vitória em Stalingrado. Ou seja, seria uma espécie de origem de uma Guerra Fria, porque a bipolarização ela vai acabar, na verdade, levando à Guerra Fria. Por isso que nós trouxemos essas duas imagens e refletindo sobre elas, dois grandes acontecimentos importantes para que nós possamos pensar sobre esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Evidente que, além dessa bipolarização mundial, do surgimento de duas grandes superpotências bélicas, porque isso é a bipolarização, o surgimento de duas grandes superpotências bélicas, os Estados Unidos e a União Soviética. Evidente que esse mundo pós-45, ele vai se tornar um mundo bipolar, o que vai favorecer até mesmo um conflito político e ideológico entre o capitalismo norte-americano, socialismo, comunismo soviético, ou seja, vai favorecer a Guerra Fria. Mas além dessa bipolarização mundial, que na verdade é um dos grandes elementos do pós-45, é preciso observar que o mundo pós-Segunda Guerra, principalmente o mundo imediato, naquele momento logo inicial, é um mundo onde nós teremos, simplesmente por conta da guerra, nós teremos a humanidade sofrendo com problemas ambientais. A guerra vai contaminar solos. A guerra contaminou fontes. Vai contaminar mananciais. Então, nós temos a contaminação de solos, fontes e vários outros sistemas ecológicos ou ambientes ecológicos. Então, a guerra vai provocar um desequilíbrio ambiental. A humanidade, ela vivencia no pós-45, no pós-Segunda Guerra, a humanidade vai vivenciar um desequilíbrio ambiental, um desequilíbrio que favorece a fome, que favorece epidemias, que favorece a peste. Se você olha principalmente para a Europa, né, ou para as áreas onde ocorreram campos de batalha, tanto na Europa como na Ásia, né, ou até mesmo na África, nós iremos observar simplesmente o desequilíbrio ambiental. Né? E aí você vai ter fome. Você tem fome, a humanidade vai conviver com fome, com peste, com epidemias, por conta desse desequilíbrio ambiental, dessa contaminação do solo, das fontes e de outros ambientes ecológicos, ou de outros ecossistemas. É preciso observar. Uma outra coisa interessante que nós vamos observar no mundo pós-Segunda Guerra é que quem ainda tinha alguma dúvida da existência do Holocausto, deixou de ter. Deixou de possuir. A Segunda Guerra Mundial, ela comprovou a existência do Holocausto. Apesar de alguns negacionistas, até hoje, nós temos alguns negacionistas no Brasil, né, e algumas partes aí também, espalhadas pelo mundo, um ou outro que tentam ainda até hoje negar o Holocausto. Mas a Segunda Guerra comprovou, quando
os aliados, ou mesmo os soviéticos, chegaram em campo de concentração, encontraram sobreviventes, encontraram câmaras de gás, encontraram pessoas mortas, encontraram memórias. Então, para quem tinha dúvida sobre a existência do Holocausto, o pós-Segunda Guerra, na verdade, ele mostra a presença. Que, por sinal, por conta disso, a ONU, que é uma organização que surge após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de estabelecer a paz mundial, a ONU, inclusive, por conta principalmente de massacres como o Holocausto, acima de tudo, durante a Segunda Guerra Mundial, a partir daí é que a ONU vai organizar o que nós vamos chamar de Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai surgir após a Segunda Guerra Mundial, organizada pela ONU, a declaração, uma das principais justificativas para a necessidade de se proteger os direitos humanos, foram práticas violentas, cruéis, desenvolvidas principalmente na Segunda Guerra Mundial, massacres, foram mais de 6 milhões de judeus, né, como, por exemplo, do Holocausto. Ok? A Segunda Guerra, ela também nos traz, como um dos seus efeitos, um dos seus resultados, a divisão da Alemanha. A Alemanha vai ser dividida, no primeiro momento, pela chamada Conferência de Potsdam. A famosa Conferência de Potsdam vai dividir a Alemanha em 4 áreas de influência. Ou seja, a Alemanha seria dividida pela Conferência de Potsdam em 4 áreas de influência. Uma francesa, a parte ocidental seria quem tomaria conta da parte ocidental da Alemanha? França, Inglaterra, Estados Unidos. E da parte oriental, a União Soviética. Mas essa divisão ela é feita pela Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam é que faz essa divisão. Mas por conta da bipolarização mundial e da Guerra Fria, o que nós iremos observar é que na prática, e os países europeus também afetados com a Segunda Guerra Mundial, na prática, a Alemanha ela vai ser dividida em apenas 2 zonas de influência. A zona ocidental, capitaneada pelos Estados Unidos, a zona oriental, capitaneada pela União Soviética. E essa divisão ela fica muito clara quando se tem um dos grandes símbolos da Guerra Fria, que é construído no início de 1960, que é o Muro de Berlim. Um dos grandes símbolos do contexto da Guerra Fria. Ok? Então, também é um desdobramento. Essa é a situação do mundo pós a Segunda Guerra Mundial. Um mundo que nós teremos um processo de descolonização na África e na Ásia. As áreas afroasiáticas, no pós-Segunda Guerra Mundial, beneficiadas pela própria destruição dos países europeus com a Segunda Guerra, de certa forma pela própria Guerra Fria e, acima de tudo, pelos movimentos nacionalistas. Os movimentos nacionalistas na África e na Ásia, alguns pacifistas, a minoria, como o de Gandhi na Índia, mas a maioria é violenta. A maioria dos movimentos nacionalistas vão se dar através de ações guerrilheiras violentas, como na Indochina francesa, como em Angola, Moçambique, Argélia. E isso vai acabar contribuindo para o processo de descolonização ou de desconstrução daquela velha dominação do imperialismo europeu do século XIX na África e da Ásia. Esse acabaria também sendo um outro efeito desse processo do pós-Segunda Guerra Mundial, ou desse mundo pós-Segunda Guerra. Então, a essência do mundo pós-Segunda Guerra é a bipolaridade. Mas nós teremos resultados que vão desde o desequilíbrio ambiental até o processo de descolonização na África e na Ásia. É dessa forma que se olha para o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o próximo encontro.